Bahia Meio-Dia. Oferecimento Curso Galileu, líder em aprovação. E Cipolate é pra você. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, você aí de Birapitanga até Mucuri, de Ilhéus a Itororó, toda a nossa região de cobertura. Seja bem-vindo, Bahia Meio-Dia está no ar. A gente traz para você as principais notícias do sul e extremo sul da Bahia. É hora de conferir os destaques de hoje. O lixo que estava acumulado em Eunápolis, nas ruas de Eunápolis, por causa de um protesto de catadores, já foi recolhido. Os garis começaram a recolher o lixo ontem à noite mesmo. A coleta já está normal na cidade e a coleta seletiva também já está sendo feita. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E nessa edição do BMD, a gente vai falar dessa doença que ainda não tem cura, mas pode ser tratada. Moradores estão com dúvidas sobre o processo de desapropriação no trecho de duplicação da BR-415 entre Ilhéus e Itabuna. Vamos ver? O projeto de duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna, a CEINFRA informou que vai começar exatamente naquele ponto ali daquele empreendimento. Deve ser construída uma ponte sobre o rio Cachoeira. Logo depois, a rodovia vai começar por aqui, percorrendo 18 quilômetros, que começam na Fazenda Progresso, em Itabuna, seguindo até o Banco da Vitória, em Ilhéus. O pessoal da Secretaria de Infraestrutura do Estado, a CEINFRA, já passou por aqui para comunicar algo ao senhor, se realmente a Fazenda vai fazer parte aí desse processo de desapropriação? Não, até o momento só entrar em contato. Por enquanto a gente não sabe nem ainda como é que vai ser, porque até agora não teve ninguém para informar, não teve ninguém para vir dizer quanto é que vai ser, quando é que vão indenizar, quanto que vai ser essa indenização. Dúvidas também sobre a possível duplicação do trecho urbano da BR-415, depois da rotatória da Juraci Magalhães, até o trecho da BR-415 na altura das lojas atacadistas. Você viu ontem que teve protesto na entrada da cidade. Um levantamento está sendo feito nessa área pela Prefeitura e CEINFRA. E moradores temem ter que deixar o local. Todo mundo aí, né? Morrendo com medo. Porque não é só minha casa que tem aqui, isso aqui é tudo para mim. Porque eu não tenho para onde ir. Eu moro aqui há 30 anos, tem gente que mora aqui há 70, 60. A gente está sofrendo, não tem gente que não está dormindo de noite com a história dessa. Aqui no BMD a gente vai mostrar o que dizem a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Infraestrutura sobre esse assunto. E o emprego formal vai ser destaque nessa edição. Em Ilhéus, no primeiro trimestre deste ano, foram registrados mais de 400 novos postos de trabalho com carteira assinada. Muito bom, né? Os dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E o BMD vai entender esse saldo positivo. O resultado que apareceu agora não veio de agora, né? Ele está espelhado em um progresso que vem de forma contínua. A gente foi o primeiro município a abrir o comércio na Bahia, né? Então isso tudo permitiu que a gente começasse a largar na frente. E aí uma série de investimentos de estrutura, como a ponte, Porto Sul e Quiol que está vindo para cá, e uma onda de investimentos, de confiança, e isso acelera o ciclo de crescimento, pessoas que querem investir, começam a vir para a cidade e tal. Ilhéus é um centro industrial tecnológico. E o que a pesquisa de mercado que fizemos e que o pessoal mais pedia era em relação à qualidade e velocidade de internet. São 12h06. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Seja bem-vindo. Este é o nosso Jornal da Hora do Almoço, o seu preferido. E a gente começa falando da coleta de lixo que foi normalizada em Eunápolis. O serviço estava suspenso desde domingo porque catadores que trabalhavam no lixão que foi desativado não estavam deixando os caminhões de coleta sair. A coleta seletiva também já começou na cidade.
O lixo que estava por toda a cidade começou a ser recolhido ontem à noite mesmo. A coleta se estendeu pela madrugada. Em 11 horas de trabalho, mais de 50 toneladas de lixo foram retiradas das ruas, que hoje amanheceram mais limpas. Foram 72 horas sem recolher, os resíduos da nossa cidade. Então, assim, ficamos até 3h30, 4 horas da manhã. Eunápolis ficou 2 dias sem a coleta de lixo por causa de um protesto dos catadores de material reciclável que trabalhavam no lixão, que foi desativado há um mês. Eles estavam impedindo a saída dos caminhões de coleta. Os catadores pediam uma reunião com a prefeita Cordélia Torres para discutir apoios assistenciais. Os portões da Secretaria de Serviços Públicos já foram desobstruídos e os manifestantes obrigados a sair daqui após uma decisão judicial da primeira vara da Fazenda Pública. A coleta seletiva de plástico e papelão, que está sendo feita por 2 cooperativas, a Coanápolis e a Associação Gota do Óleo, também já começou. O material recolhido ontem pelas ruas do centro comercial encheu 2 caminhões. Tudo será prensado e guardado no galpão, alugado pela Prefeitura em parceria com a Naturale, empresa contratada para administrar o aterro de Cabralha. O galpão foi entregue a essas 2 cooperativas ontem. Mas a cooperativa dos ex-catadores do lixão, a cooperativa Vida Feliz, ainda não recebeu as chaves do galpão. Um termo de ajustamento de conduta está sendo firmado para definir que tipo de assistência social a Prefeitura vai dar à categoria. Espero que essa situação realmente esteja resolvida. Agora eu vou chamar a Luana Bernardes ao vivo, porque ela está com a oftalmologista Thaís Andrade, que vai falar sobre o glaucoma. 26 de maio é o Dia Nacional de Combate a essa doença. Olá, Luana. Muito boa tarde para você, para a doutora Thaís, que está aí do seu lado. É uma doença muito antiga e que atinge milhões de pessoas, não é? Exatamente, Roger. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Bahia Meio Dia. Olha, essa doença eu já me informei aqui com a doutora Thaís Andrade, que é oftalmologista, e o glaucoma, ele atinge uma média aí de 900 mil brasileiros. Muita gente. E o perigo porque é uma doença silenciosa. E é isso que a gente vai conversar agora com a doutora Thaís Andrade, oftalmologista, especialista em glaucoma. Boa tarde, doutora. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente no Bahia Meio Dia. Então, boa tarde. Nós que agradecemos a oportunidade. Pronto. E então, eu estava falando agora com o Roger, dizendo que é uma doença silenciosa e que atinge muita gente, como a senhora estava dizendo aqui, e por ser silenciosa, o que é que eu posso prestar atenção, então, para saber se eu estou ou não com glaucoma? Então, a orientação que a gente dá para a grande maioria das pessoas é que elas não deixem de realizar a consulta anual com o oftalmologista, justamente porque é uma doença que não dá sintomas. É uma doença que muitas vezes o paciente não vai perceber a perda de campo visual de forma real, né? Lembrando a vocês que nós temos 2 olhos. Então, às vezes, quando a perda de visão é em um olho só, a visão do outro olho compensa. E, por essa razão, há a falta de sintomas. Então, a orientação para a população em geral, independente da idade, é que procure o médico pelo menos uma vez ao ano. Sobretudo, aquelas pessoas que são consideradas pessoas de maior risco para desenvolver o glaucoma. Exemplo, pacientes acima dos 40 anos de idade, certo? Pacientes que já têm casos de glaucoma na família diagnosticados, certo? Pacientes que fazem uso crônico de alguns medicamentos, à base de corticoides, por exemplo, né? E alguns outros. Pacientes que já sofreram trauma ou sofreram algum problema nos olhos, esses pacientes precisam ser acompanhados por conta da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. Muito bem, a mulher sabe demais sobre esse assunto, é especialista. E agora eu vou interromper um pouquinho a nossa entrevista, porque a gente vai voltar em outro bloco, porque tem muita coisa pra gente falar sobre glaucoma. É daqui a pouco, viu? Volto com a doutora Thaís Andrade, oftalmologista especialista em glaucoma. Roger? Eu tenho também uma pergunta para fazer, mas sou só eu não, viu? Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta a falar com a doutora Thaís e ela vai responder também as suas dúvidas. Então, mande sua pergunta pelo nosso WhatsApp 999811374. Você sabia que o Brasil é o país com maior índice de mortalidade materna?
Esse assunto é muito grave e vai ser discutido num evento amanhã organizado pelo Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher, da UESC. Será online e de graça. Eu vou conversar ao vivo com a Nayara Monteiro, que é coordenadora do Grupo de Trabalho Saúde da Mulher. Olá, Nayara, muito obrigado por nos atender aqui no Bahia Meio Dia. Esse é um assunto que realmente incomoda bastante a gente aqui no jornalismo da TV Santa Cruz. Volta e meia recebe denúncias de mulheres que chegaram na unidade hospitalar, passando mal, tiveram gestação difícil, aí perde bebê, às vezes morre mãe, morre bebê. Isso não é um caso isolado. Vocês têm estudado isso e também têm sentido a necessidade de difundir mais informação na própria classe médica, não é? Boa tarde. Boa tarde, Roger, e aos espectadores do Bahia Meio Dia. Primeiro, gostaria de agradecer, e dizer que é importante oportunizar esses espaços aqui para falarmos de um tema tão relevante que é a mortalidade materna. Então, como você disse, esse é um grave problema de saúde pública, além de ser uma violação dos direitos humanos das mulheres, porque a morte de uma mulher, ela implica em muitos problemas, tanto sociais como familiares. E a redução da mortalidade materna no Brasil é um desafio para todo o sistema de saúde, mas também para toda a sociedade. Por quê? Porque toda morte materna é tida como uma tragédia evitável, que ela poderia ter sido prevenida em 92% dos casos. Essa morte tem muita relação com as dificuldades de acesso ao serviço de saúde, ao reduzido número de leitos obstétricos, a desarticulação da rede de atenção, além das fragilidades que podem acontecer na assistência, no pré-natal, no parto e também no puerpério. Nayara, existe pouca coisa a se fazer quando essas etapas anteriores não foram cumpridas e a mulher já chega naquele momento de crise, naquele momento já sentindo muitas dores, o feto em sofrimento lá na unidade de saúde. Quer dizer, há muito pouco a se fazer, às vezes não adianta fazer quase nada, vai morrer o bebê ou vai morrer mãe e bebê, porque não foi feita essas etapas anteriores? Então, Roger, exatamente uma das propostas do fórum é a gente refletir, sobre essas dificuldades, sobre essa complexidade que é a assistência e a articulação da rede, para que esses tipos de situações não aconteçam, para que ela não venha a óbito, no momento do parto, para que ela não tenha uma complicação e também possa atingir o seu bebê. Então, é isso que faz com que a gente promova o fórum, a fim de levar um espaço de debate coletivo, intersetorial, para a gente conseguir juntos entendermos quais são as fragilidades aqui a nível local, sugerir novos caminhos e estratégias para promover a qualificação desse cuidado e fortalecimento da rede e, assim, reduzir as mortes maternas. Você falou que o fórum é intersetorial, mas quem é que mesmo vai participar desse fórum? Pronto, então, todos podem participar. Ele é amplo, ampliado. Então, profissionais de saúde, gestores, toda a sociedade civil organizada, lideranças, conselhos de saúde, estudantes, as gestantes, as mulheres, todos os usuários do SUS. Então, todos estão convidados a participar. E começa a partir de que à noite? Diga o horário e diga as condições para que a pessoa possa participar. Pronto, então, vai acontecer no dia 27, amanhã, a partir das 14 horas, será online, as inscrições estão abertas, são gratuitas, vocês podem fazer a inscrição pela nossa página lá no site da UESC, que é www.uesc.br, e temos também o nosso Instagram, o link da inscrição está disponível no nosso Instagram, que é o Saúde da Mulher UESC. Então, não perca a oportunidade, será um momento de discussão muito rico. Com certeza vem ser uma boa contribuição, viu, Nayara? É o primeiro fórum que vocês desenvolvem ou já teve outras edições? Não, esse é o primeiro fórum, O nosso grupo de trabalho ele já vem desenvolvendo algumas atividades. Ano passado, nós promovemos um ciclo de webconferências abordando inúmeros temas muito relacionados à Covid. E agora, devido à alusão ao Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna, que é no dia 28, nós decidimos promover esse fórum sobre esse tema. Mais uma vez, obrigado e parabéns pela iniciativa e sucesso aí com o Fórum, Nayara. Valeu, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Depois do intervalo, você vai ver que a Secretaria de Infraestrutura da Bahia iniciou o processo de desapropriação no trecho de duplicação da BR-415, que fica na margem direita do Rio Cachoeira, entre Ilhéus e Itabuna. Todos os detalhes já já.
O Bahia Meio Dia está de volta para falar de um assunto polêmico. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia iniciou processos de desapropriação do trecho de duplicação da BR-415, que fica na margem direita do Rio Cachoeira, logo depois do bairro São Judas, entre Itabuna e Ilhéus. A CEINFRA informou que está realizando a atualização dos cadastros e as medições da área. Mas moradores estão com muitas dúvidas sobre esse assunto. Tudo o que a gente vê hoje como estrada de chão pode virar uma rodovia. É o projeto de duplicação da BR-415 no trecho entre Ilhéus e Itabuna. Esse projeto é do governo do estado. Rui Costa anunciou no começo deste mês, durante uma visita à região. A Secretaria de Infraestrutura do estado está à frente dessa duplicação e já começou a mapear os locais por onde a duplicação vai passar. De acordo com a CEINFRA, a licitação para contratar a empresa que vai fazer a obra da duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna ainda vai ser feita num prazo de 30 dias. A estimativa inicial do governo do estado é que sejam investidos nessa obra 150 milhões de reais. O projeto de duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna, a CEINFRA informou que vai começar exatamente naquele ponto ali daquele empreendimento. Deve ser construída uma ponte sobre o Rio Cachoeira. Logo depois, a rodovia vai começar por aqui, percorrendo 18 quilômetros, que começam na Fazenda Progresso, em Itabuna, seguindo até o Banco da Vitória, em Ilhéus. Em todo esse percurso, pelo menos 70 imóveis vão ser desapropriados. Os moradores das fazendas que estão no trecho da duplicação disseram que há uns 2 anos, equipes do governo federal vieram ao local para fazer o mapeamento da área. Em alguns pontos foram colocadas marcações através de números. Na fazenda Guaraci, Jailton disse que essa sede centenária deve ser destruída. No caso daqui, a única tristeza nossa é que essa fazenda já tem muito mais de 100 anos aqui, aquela casa da sede. E eles estão querendo agora desapropriar, derrubar a casa. Então a gente queria tudo só que eles passassem por fora, para não ter que derrubar a sede. E eles fizeram a medição, parece que quer derrubar a sede toda para passar a estrada. Ele é pecuarista e diz que, por enquanto, ninguém da CEINFRA informou nada sobre a indenização ou a marcação do local. Por enquanto a gente não sabe nem ainda como é que vai ser, porque até agora não teve ninguém para informar, não teve ninguém para vir dizer quanto é que vai ser, quando é que vão indenizar, quanto que vai ser essa indenização. Aí então a gente só está aguardando aparecer alguém aqui para vir conversar com a gente, informar quanto que vai ser, o que vai ser, como vai ser, a gente não sabe ainda. Dona Maurina também mora na fazenda Guaraci. Na parede da frente da casa dela também tem a marcação do mapeamento para duplicação, mas apenas marcaram e não informaram nada. Passada a vez que estavam fazendo esse negócio aí. Quanto tempo tem isso? Tem um bocado de tempo. Mais de ano? Tem, mais de ano. Mais de ano. Mas esse mês ninguém da Secretaria de Infraestrutura do Estado passou aqui? Não chegou aqui não. João Eudo é produtor rural. A fazenda dele é a Conjunto Cachoeira, que tem pecuária e plantação de cacau. São 90 hectares e em alguns deles é por onde vai passar a duplicação da BR-415. Na minha propriedade, na realidade, não vai afetar imóvel, né? Porque já foi feito umas medições, pelo local que foi feito medições, não vai pegar imóvel na minha propriedade. Mas tem vizinhos que vai ser afetados. Pelo menos quantos hectares aqui é que vão ser destinados à rodovia? Informaram ao senhor? Não, até o momento não. O pessoal da Secretaria de Infraestrutura do Estado, a CEINFRA, já passou por aqui para comunicar algo ao senhor? Se realmente a fazenda vai fazer parte aí desse processo de desapropriação? Não, até o momento só entraram em contato, né? Agendaram há 5 dias atrás, mas não vieram, não compareceram e reagendaram para daqui a 2 dias. Uma visita pessoal, né? Uma visita pessoal, segundo informações para verificação de documentação. Essa rodovia é um anseio de muitos anos de toda a região. A duplicação é uma necessidade, mas dá para ver aí pelas entrevistas que grande parte da inquietação destes moradores, destes produtores rurais, se deve à falta de informação. Informação é tudo, é deixar as coisas claras,
deixar essas pessoas mais tranquilas, nós solicitamos uma entrevista à CEINFRA para esclarecer as dúvidas da população. Mas fomos informados de que o secretário estadual estava sem agenda disponível. E fomos informados que, nessa fase inicial, a CEINFRA está fazendo a atualização das medições e dos contatos com os moradores. Os moradores estão esperando, né? Um levantamento está sendo feito também no trecho urbano da BR-415, entre a rotatória da Avenida Juracy Magalhães e o início da BR-415, até o ponto onde ficam as lojas atacadistas. Os moradores começaram a receber visitas de uma equipe da CEINFRA e da Prefeitura e estão com dúvidas e preocupados com a possível desapropriação da área. Dona Maria José ficou sem entender o motivo da visita de equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itabuna à casa dela na semana passada. A dona da casa mora na Vila da Paz. Me pediram documento, identidade, notaram tudo no papel, perguntaram na casa quantos cômodos tem. Aí eu falei, tem uma sala, tem um banheiro, tem uma cozinha, e tem lá para construir, ainda está em bloco lá no fundo, né? Aí, cadastrar, não falaram, depois que eu ia falar que ia tirar tudo aqui, né? Essa vila ia sair toda, as casas tudo. Aí pronto, aí está esperando quando é que vai passar, não falaram mais quando é que vai passar. Já seu Antônio teme ter que deixar o imóvel onde mora. Aí não tem outro lugar. Se eles querem tirar isso aqui, eles querem dar uma mixaria. E essa mixaria que eles vão dar, não vai dar para a gente construir outro lugar, tá entendendo? Ontem, moradores da Vila da Paz, Vila Vital e Avenida Juracy Magalhães fecharam os dois lados da BR-415, perto da rotatória, na saída para Ilhéus. O protesto durou 1 hora. Eles reivindicavam informações sobre um anúncio de uma obra de duplicação no trecho urbano da BR-415. Nós, moradores, precisamos de uma resposta diante de tudo isso. A informação é muito por cima, eu quero uma informação mais básica para o dia a dia da gente, porque não está sendo fácil, cada um aqui vive uma família e tem que ter uma postura diante de tudo isso. Segundo a Prefeitura, a obra começa a partir deste ponto aqui, da rotatória da Avenida Juracy Magalhães, e segue até a BR-415, na altura das lojas atacadistas, um total de 2,3 km. O serviço ainda não tem previsão para iniciar. Neste mapa, divulgado pela Prefeitura, o trecho em azul indica a região que vai passar por obras. A casa de Dona Anterina, de 72 anos, fica bem neste local. Ela disse que nasceu nessa rua e só nesta casa, perto da rotatória, são 40 anos. Tá todo mundo aí, né? Morrendo com medo. Porque não é só minha casa que tem aqui, e isso aqui é tudo para mim. Porque eu não tenho para onde ir. Porque terreno é muito caro. Eles não vão dar nada por aqui. Já falou que o terreno não vale nada. E vai dar o que aqui? Isso aqui que eu fiz, só Jesus sabe, né? Para ficar meus filhos, porque são 6 pessoas que moram aqui. E aí, eu vou para onde? Vizinha de Dona Anterina, Sônia, mora aqui há 30 anos. Ela conta que a notícia da obra trouxe muitas preocupações. Tem tirado o sono da gente, porque eu moro aqui há 30 anos, tem gente que mora aqui há 70, 60, e de repente, de uma hora para outra, eles querem tirar a gente daqui, a gente que construiu as nossas casas com tanto sacrifício, de repente, de uma hora para outra, chega dizendo que vai tirar a gente. Como é que você acha que a gente está? A gente está sofrendo, não tem gente que não está dormindo de noite com a história dessa. Tem gente que até parou a reforma da casa por causa do futuro incerto. A gente não vai poder mexer sem saber o que é que vai acontecer. E estamos preocupados, né? Porque para onde a gente vai? O valor que eles vão avaliar aqui, a gente não sabe se vai dar para comprar uma casa em outro lugar. E ainda mais eu, né? Que tenho 7 pessoas dentro de casa. Aonde? Para onde a gente vai? O que é que a gente vai fazer da vida da gente agora, eles tirando a gente daqui? Aí estamos sem saber o que fazer, né? Além dos moradores, comerciantes também estão preocupados e pedindo por esclarecimentos. Seu Emanuel tem uma marcenaria com o irmão, profissão que herdou do pai. E é daqui que tira o sustento da família. Se tira o sustento todo é daqui mesmo. Daqui, se a gente sair daqui, vai para onde?
Você entendeu a diferença, né? A obra de duplicação fica na margem direita do rio Cachoeira. Essa que você acabou de ver aí, essa melhoria, esse prolongamento, fica no trecho urbano entre o viaduto da BR-415 e a entrada de Itabuna, que a gente usa atualmente no bairro de Fátima, essa pista aí. Essas casas que você está vendo aí à frente, essas aí é que estão sendo alvo desse estudo, desse levantamento para possível desapropriação e que os moradores estão bastante inquietos. Nós levamos essas dúvidas também à Secretaria de Infraestrutura da Bahia. E a assessoria de comunicação reafirmou que o que está sendo feito nesta área é apenas um levantamento e disse que o serviço de duplicação não será realizado pelo Estado nesse trecho em questão. Veja o que o secretário municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Itabuna disse sobre o projeto de duplicação do trecho urbano da BR-415 e sobre o estudo que está sendo feito nessa área. O projeto original do governo do estado, a duplicação pelo outro lado do rio é no quilômetro 2,5 e a prefeitura, junto com o governo do estado, nós estamos aí agora fazendo todos os estudos, porque essa parte será duplicada no projeto macro. O governo resolveu antecipar isso na vinda do governador Rui Costa aqui, junto com o prefeito Augusto Castro. A gente está fazendo um levantamento de campo para ver quais são as áreas que serão afetadas. Nós estamos fazendo todo o estudo, o governo do estado está fazendo estudo, fazendo um levantamento de campo, com apoio da prefeitura, lógico, e a gente está buscando um entendimento. Depois que a gente tiver com todo esse estudo pronto, a gente vai chamar os moradores um por um, para a gente poder conversar e ver o impacto que a gente vai ter naquela região. Eu acho que nos próximos 15 dias a gente já está com esse traçado 100% ajustado. A gente vai começar a conversar, o governo do estado está finalizando esses estudos junto com a prefeitura. E aí a intenção do governo é justamente começar a duplicação Itabuna e Ilhéus, justamente pelos 2,5 km. Depois você vai ter uma ponte antes que vai licitar o outro lado. O governo do estado é quem está proporcionando, é a gestora do recurso, a prefeitura está dando apoio, justamente. Tem uma equipe aqui do governo do estado já há 3 semanas, que é da Secretaria de Infraestrutura do governo do estado, lá da Superintendência, da CIT, e a prefeitura está acompanhando toda essa movimentação. Lá em Ilhéus, na obra de construção da Ponte Jorge Amado, houve uma situação bem parecida ali no bairro Nova Brasília, quando dezenas de imóveis foram desapropriados para, além da ponte, construir aquela malha viária ligando a BA-001. Muitas casas foram desapropriadas, mas teve audiência pública, teve muita conversa e levou bastante tempo. Então, provavelmente, esse é um assunto que está só começando. A TV Santa Cruz, nosso jornalismo vai estar acompanhando de perto todo o desenrolar e passando para você as informações sempre em primeira mão. Bom, vamos continuar, nossa conversa com a doutora Thaís Andrade e Luana Bernardes, que estão falando sobre glaucoma, essa doença que tem atingido muitas pessoas e que é silenciosa, como Luana já disse mais cedo, né, Luana? Eu tenho uma pergunta a fazer. Quando a gente chega no oftalmologista para fazer a nossa consulta anual, o primeiro exame que é feito é aquele que a gente bota o rosto na máquina e vem um sopro assim, pá, no olho e sai um número dizendo a pressão do olho. Isso tem a ver com prevenção a glaucoma? Pronto, Roger. A gente já vai agora retomar essa conversa aqui com a doutora Thaís Andrade. Já vou começar, doutora, com a pergunta que Roger acabou de me fazer aqui no estúdio. Quando a pessoa vai para aquela consulta de rotina com o oftalmologista, aí antes de ir até o médico, são feitos alguns exames, A pessoa passa por alguns equipamentos. Um deles é o que mede a pressão ocular. Esse equipamento, que Roger quer saber específico, ele já mede, já dá para saber se a pessoa tem glaucoma ou não a partir dali? Então, essa avaliação inicial, ela é uma triagem, tá? É um dos métodos disponíveis hoje para se fazer a avaliação da medida da pressão intraocular. Então, o paciente já entra na sala do médico com a pressão medida e, a partir daí, o médico vai correlacionar com o que ele estiver vendo durante o exame dele e saber se faz sentido aquilo, se não faz, se esse paciente ele tem realmente chance de ter glaucoma, E se aquela pressão que o aparelho mostrou ali é suficiente para o paciente, ou seja, se ela é segura para aquele olho, para aqueles olhos, para aquele paciente, ou se não é. Se não é, o médico terá que iniciar um tratamento para controlar a pressão, no sentido de ou prevenir
que a doença apareça, né? Ou, outrora, também tratar mesmo já o glaucoma, se ele já estiver instalado. Agora eu vou com minha pergunta aqui, doutora. Uma básica. O que é, de fato, o glaucoma, essa doença silenciosa? Explica de forma bem didática para a gente. Excelente. Muitas pessoas imaginam que o glaucoma é a pressão alta nos olhos, né? A pressão alta nos olhos, na verdade, ela é uma das principais responsáveis pela instalação da doença que é o glaucoma. O que é glaucoma? Glaucoma é o desgaste do nervo óptico. Imagine bem, os pacientes sabem que o olho, a função mesmo dos olhos é captar a imagem, certo? Então, o olho capta a imagem e essa imagem ela é levada para o cérebro para que vire de fato visão através do nervo óptico. Então, o glaucoma é uma doença que atinge o nervo óptico. Na grande maioria das vezes, isso vai acontecer porque o paciente tem níveis de pressão intraocular aumentados, tá? Aí ela tem até um exemplo aqui na tela, né? De Isso. como é um olho normal, né? Exatamente. Então, aqui nessa primeira fotografia, nós vemos o quê? Um nervo óptico saudável, normal. Aqui já é um nervo com diagnóstico de glaucoma, já tem dano glaucomatoso, doença aqui. E aqui no estágio terminal, vejam que já houve um desgaste total desse nervo, né? E esse paciente, então, ele já não enxerga, ok? Agora, claro que existem casos. Existem pacientes que têm o chamado glaucoma de pressão normal, que aí já vão ser outros fatores que vão determinar o desenvolvimento da doença. Não é? Então, por isso que tem que ser visto pelo oftalmologista sempre, para que seja identificado precocemente. Ok, muito bem explicado. Então, a doutora Roja no estúdio pediu que a comunidade geral, nossos telespectadores, fizessem perguntas no WhatsApp da nossa redação. Essas perguntas chegaram aqui a mim. São várias, viu? Não sei se vai dar tempo para a gente colocar a pergunta de todo mundo, mas vamos tentar aqui. Primeira pergunta de Cretson Simões, lá de Itajuípe. Obrigada pela audiência, pessoal de Itajuípe. Ele quer saber o seguinte: pessoas negras têm mais chance de ter glaucoma? Sim. Há um aumento, né, do número de glaucoma nas pessoas negras por conta da genética, né? A gente sabe que existe, sim, uma miscigenação grande em todo o Brasil, principalmente aqui na Bahia. Então, a afrodescendência, ela conta como um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Certo. Doutora, Adilson de Ilhéus, ele quer saber se não enxergar bem para perto é sinal de glaucoma? Não, de forma alguma, tá? É esperado, ainda mais hoje, com o uso de tanta tecnologia, aparelho de celular, muito computador, não é? Que as pessoas, a partir de seus 35, 38 anos de idade, comecem a ter visão embaçada para perto, o que a gente costuma no comum dizer que tem a vista cansada, não é? Esse é um problema comum e que tem solução simples, não tem a ver com glaucoma, não. E tem audiência no sul, extremo sul. Raimundo de Porto Seguro, ele diz que sente dor no olho esquerdo, principalmente durante a noite. Tem alguma coisa a ver com glaucoma, essa dor ou não? Não, aparentemente a gente sabe, né, que o glaucoma, na sua maioria das vezes, é uma doença que não gera dor, exceto o glaucoma de ângulo fechado. Mas geralmente é uma dor muito importante, muito intensa, que é uma das queixas que leva o paciente a procurar um atendimento de emergência. Então, se a dor desse paciente é uma dor frequente à noite, ele precisa ser avaliado com mais detalhes, porque ela pode ter uma outra razão. Vamos continuar com as perguntas. Claudiane Lima, de Ilhéus, ela quer saber se a filha dela corre risco de ter glaucoma, porque desde os 10 anos tem estrabismo desde quando nasceu. Então, não há uma correlação exata de estrabismo com glaucoma. O que pode ter acontecido, e o que acontece muito em crianças que, infelizmente, possuem glaucoma congênito, ou seja, a forma da doença que ocorre quando o paciente já nasce assim, é que ela enxerga pouco, não desenvolve a visão e, por essa razão, o olho sofre esse desvio. Então, o interessante para esse caso é que essa paciente seja avaliada com detalhe para se esclarecer a causa desse desvio, tá? E Valdice, lá de Canavieiras, ela disse o seguinte, que a bebê dela tem 7 meses e fica com os olhos lacrimejando sempre. A pediatra encaminhou para um oftalmologista. Ela quer saber por que os olhos da bebê dela ficam assim lacrimejando sempre. Então,
Nessa faixa etária, a principal causa de lacrimejamento não é glaucoma, tá? É uma obstrução da via lacrimal. Porém, na criança pequena, qualquer lacrimejamento pode ser, sim, infelizmente, sinal de glaucoma, tá? Sobretudo se os pais perceberem que o olho está mudando de cor, ficando meio branco, meio azulado, ou que está aumentando de tamanho. Então, essa criança ela precisa, com certeza, ser avaliada para a gente poder excluir essa possibilidade. Geise de Ilhéus, tem uma pergunta que é comum aqui, está aparecendo muitas perguntas desse tipo, para saber se glaucoma é hereditário ou não. Então, Geise de Ilhéus, ela diz que tem glaucoma e tem 2 filhos. Ela quer saber se esses filhos dela também correm risco de ter glaucoma. Sim, os filhos, os pais, se não tiverem nunca sido avaliados nesse sentido, precisam ser avaliados, e os irmãos também. Tá? Todos os parentes de primeiro grau, eles vão ter uma chance aumentada de desenvolver a doença. Carla, aqui de Itabuna, diz que sente dor de cabeça sempre e tem umas picadas dentro dos olhos. Ela quer saber se isso pode ser um indício, um sintoma de glaucoma. Raramente, né? Como eu expliquei, na grande maioria das vezes, a doença ela é assintomática, ou seja, o paciente sequer percebe que está perdendo a visão, tá? A minha sugestão também é que ela procure o atendimento, porque isso pode ter uma outra razão que tem uma solução muito mais simples. Jândia, lá de Teixeira de Freitas, quer saber se a causa do glaucoma tem a ver com quando a pressão do olho fica alta. Aquilo que a senhora explicou no começo, repete aí para a Jândia de Teixeira de Freitas. Então, Jândia, na grande maioria dos glaucomas, que são os mais frequentes, né, o glaucoma primário de ângulo aberto, que a grande maioria das pessoas aqui na Bahia tem, essas pessoas vão ter o glaucoma, ou seja, o desgaste do nervo, porque a pressão do olho delas é alta. Tá? Então, na maioria das vezes, de fato, há essa relação. Mas a gente sabe que tem aqueles casos de pessoas que não têm nem a pressão alta, mas aí outros fatores, outras doenças de saúde levam realmente ao desenvolvimento do glaucoma, que não é sempre 100% a pressão, não, tá? E tem mais perguntas, lá do extremo sul de Mucuri. Roseneide quer saber o seguinte, se usar glaucoma é suficiente assim para ajudar no tratamento, usar colírio, perdão, é suficiente para tratar o problema ou não? Tem outro tipo de tratamento também para glaucoma? Então, o tratamento e o acompanhamento dos casos, ele vai variar conforme a gravidade. Então, o que é que acontece? Quando o paciente tem um glaucoma inicial, um glaucoma intermediário, e quando o paciente responde bem, ou seja, o tratamento com colírios dá resultado, a pressão baixa adequadamente e ele não evolui, não piora, isso é suficiente. Porém, é o médico quem vai ter, né, esse discernimento de saber qual é a hora correta de passar para uma outra modalidade de tratamento. Se esse paciente precisa de algum implante intraocular, se ele vai precisar de alguma interferência cirúrgica para chegar a controlar essa pressão. Certinho. Eliel de Ilhéus quer saber se o sintoma de vista escura pode ser glaucoma ou não. Sim, sim, sim. Aqui nós temos, inclusive, uma ilustração mostrando como é uma simulação mostrando como é a visão de um paciente portador de um glaucoma avançado. Porque o que a gente observa aí é que é uma perda periférica da visão, ou seja, do campo visual, e essa visão vai como se fosse fechando, o paciente só passa a enxergar apenas no centro. Tá? Então, a visão turva ou campo visual diminuído pode ser um sintoma, sim, pode ser sinal que a doença pode estar instalada. Aguinaldo de Teixeira de Freitas quer saber o seguinte, doutora, se quando a pessoa tem glaucoma, aí ela usa o colírio, se esse colírio der uma ardência, isso é normal ou não? Então, infelizmente, não é, as opções terapêuticas que nós temos em formato de colírio têm efeitos colaterais, não é? E a gente sabe que a maioria dos efeitos colaterais se resumem justamente nisso, em um pouco de ardência, vermelhidão, sintoma de olho seco, lacrimejamento, sobretudo quando o paciente está iniciando. Então, por essa razão, a minha sugestão para esses pacientes seria sempre usar uma lágrima artificial ou um lubrificante ocular para ajudar a conviver melhor com essas questões. Lorena, lá de Barra do Rocha,
quer saber o seguinte: se a pessoa que tem carne no olho, como popularmente todo mundo chama, é sintoma de glaucoma, pode ser um glaucoma? Não, tá? A carne no olho ou o pterígio é bastante frequente e não tem nada a ver com glaucoma. Tá? E aí a pessoa vai no oftalmologista, faz toda essa investigação. Perfeito. Tem também uma pergunta de Rita de Ilhéus. Ela quer saber se glaucoma é uma doença transmissível ou só é hereditária. Mas essa pergunta é muito recorrente. Isso. Não é transmissível, tá? Na verdade, quando a gente fala em ser transmissível ou não, a gente está falando de uma doença que passa, né, de um indivíduo para o outro com contato físico. Então, no caso do glaucoma, isso não existe. Ele não é transmissível, porém é hereditário. Ou seja, se o pai tem, se a mãe tem ou se um dos irmãos tem, há uma chance dessa pessoa desenvolver a doença também. Doutora, a gente vai dar uma pausinha agora nas perguntas. São muitas, a gente inclusive pede até desculpa se não conseguiu fazer todas, porque a demanda é grande. Eu acredito que a doutora tentou responder quase que todas já. Mas o seguinte, última pergunta agora minha. Durante a pandemia, né, muita gente evita sair de casa, né, para não se contaminar com a Covid-19. Os atendimentos aqui, a senhora percebeu que diminuiu ou não do ano passado para cá, de março de 2020 para cá, quando iniciou todo esse problema? Então, a minha experiência com os pacientes de glaucoma que eu já venho acompanhando, né, aqui na região, infelizmente é que muitos estão evitando sair, com medo do Covid, não é? E nesse período, a doença pode ter avançado. Então, infelizmente, eu já tive essa oportunidade, né, de ver isso, de confirmar isso. O paciente achou que a doença estava controlada, ficou com medo de vir ao médico fazer o acompanhamento. Quando a pessoa demora de vir? Infelizmente o prejuízo é irreversível, não é? Porque o objetivo do acompanhamento médico é justamente saber se o tratamento que está sendo feito está suficiente para aquele paciente, ou seja, se está mantendo a doença estabilizada. Então, é por essa razão que o paciente não pode se dar o direito de não manter o acompanhamento. E aí é por essa razão também que os serviços, né, médicos têm tentado deixar o ambiente mais seguro possível, para que os pacientes se sintam, né, mais livres, com menos medo de comparecer às consultas. Que papo leve, papo bacana, muito obrigada por sua participação aqui com a gente, essa entrevista completa com a gente aqui no Bahia Meio Dia, doutora Thaís Andrade, oftalmologista especialista em glaucoma. Boa tarde. Eu que agradeço. É isso, muito obrigada a você também que participou aqui com a gente, ligou, na verdade mandou mensagem no nosso WhatsApp fazendo a sua pergunta. Se não deu tempo de eu perguntar, perdão, porque a demanda é grande, mas acredito que a doutora tentou explicar o máximo possível sobre glaucoma. Eu volto com você, Roger. Olha, muito obrigado, Luana, a doutora Thaís também. Com certeza a gente estamos mais seguros agora para poder nos prevenir contra o glaucoma. A seguir, a gente fala dos impactos da pandemia no mercado formal da Costa do Cacau. A UESC divulgou segunda nota técnica sobre o assunto e já você fica por dentro dessa análise numa entrevista ao vivo com uma das professoras do Departamento de Economia responsáveis pela nota técnica, professora Carla Regina Guimarães. E vamos mostrar também que Ilhéus registrou alta de empregos de carteira assinada no primeiro trimestre deste ano. O intervalo é rapidinho, eu volto já. A gente fala agora dos impactos da pandemia nos empregos formais na região turística da Costa do Cacau. A UESC lançou esta semana a segunda nota técnica elaborada por professores do programa de extensão AMANA, do Departamento de Ciências Econômicas. Sobre esse assunto, vamos conversar com uma das professoras, a Carla Regina Guimarães. Olha aqui. Professora, muito boa tarde. Esse estudo procura dar para as pessoas que estão aí no mercado formal de trabalho um panorama adequado para se posicionarem nesse momento em que elas estão na expectativa de uma retomada, não é? Boa tarde. Pessoal de casa. Essa nota técnica procurou avaliar os impactos da pandemia no emprego formal, nas atividades características do turismo, na região turística Costa do Cacau. A gente fez uma análise de janeiro a agosto de 2020.
Inicialmente a gente descrever um pouco como era o turismo anteriormente à pandemia, depois a gente analisou o emprego formal nesse período. Quantos municípios atingidos pela pesquisa? São 11, que a gente estudou a região turística Costa do Cacau, que abrange 11 municípios aqui da região. Mesmo municípios que não são litorâneos, né? Entre eles, Ilhéus, sim, como Pau-Brasil, São José da Vitória, Ipiaú. E o que concluiu a pesquisa, professora? Aí entra Santa Luzia. Primeiro a gente analisou o período anterior à pandemia, né? Então a gente viu que ele vinha com um crescimento até 2019, né? Com o número de ocupações crescendo nesse período, mas que os turistas da região geralmente são nacionais, né? Que a gente precisa pensar nesse turismo na retomada pós-pandemia. A gente viu que, apesar de ser 11 municípios, os mais importantes são Ilhéus, Itacaré e Itabuna, né, que são as que recebem maior movimentação turística nesse período, e que as atividades que mais empregam na região são alojamento, alimentação e transporte terrestre. Com relação ao período da pandemia, a gente viu que... Ok, professor. Assim, a gente vai só dar uma paradinha rápida aqui para ver os resultados, assim, digamos assim, de um aumento da empregabilidade num dos municípios que a senhora citou, que é Ilhéus. Vamos conferir essa reportagem, já a gente retoma a nossa conversa. Ok. Essa empresa começou a operar em Ilhéus esse mês, oferecendo serviços de internet, TV a cabo e telefonia. Ilhéus é um centro industrial tecnológico. E o que mais na pesquisa de mercado que fizemos e que o pessoal mais pedia era em relação à qualidade e velocidade de internet. Desde dezembro, vem recrutando colaboradores. 118 profissionais foram contratados até agora. No início, chegou a 10, 15 colaboradores voltados na área. Então, como a gente não encontrou o número suficiente para a contratação, nós começamos a treinar pessoas aí de Ilhéus. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu esse número de pessoas que realmente querem fazer a diferença. De acordo com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a cidade fechou o primeiro trimestre do ano com saldo positivo em empregos formais. Em janeiro, foram 221 novas contratações. Em fevereiro, 154 novas vagas de emprego foram preenchidas. Já em março, o saldo foi de 34 novos postos de trabalho. O resultado que apareceu agora não veio de agora, né? Ele está espelhado em um progresso que vem de forma contínua. A gente foi o primeiro município a abrir o comércio na Bahia, né? Então, isso tudo permitiu que a gente começasse a largar na frente. E aí, uma série de investimentos de infraestrutura, como a ponte, Porto Sul e Fiol, que está vindo para cá, e uma onda de investimentos, de confiança, e isso acelera o ciclo de crescimento, pessoas que querem investir, começam a vir para a cidade e tal. Ilhéus é a cidade que tem a maior quantidade de leitos de UTI no interior da Bahia. Isso permite que a gente consiga flexibilizar um pouco mais o horário, que o estado da Bahia funciona até as 9, né? Aqui a gente está funcionando até as 11, entendeu? Então, isso tudo permite que o comércio funcione um pouco mais e isso reflete um pouco na melhora da economia. No primeiro trimestre, quem mais contratou foi o setor de serviços, seguido do comércio. Em março, o destaque foi para a construção civil, que impediu que o mês terminasse negativo. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus, a queda no número de contratações, mesmo mantendo o saldo positivo, foi uma consequência das medidas restritivas de isolamento. Toque de recolher no final de fevereiro e início de março, só funcionou serviços essenciais, fim de semana não podia funcionar, então basicamente se deu a isso. E março, a gente passou praticamente o mês todo de março com restrição de funcionamento das atividades, né? Mas o município
está com boas expectativas para os resultados do próximo trimestre. Isso de olho nas oportunidades de emprego, principalmente em 2 setores. A gente entende aqui, pelas nossas análises, que o setor de serviços e construção civil, né, ele continua a contratar. A gente vê que o caso de Ilhéus é um caso especial, na verdade a reportagem fala de setores que extrapolam o turismo. Eu volto aqui a conversar com a professora Carla Regina. Professora, a senhora estava falando sobre as conclusões da pesquisa que vai ajudar tanto quem procura como quem oferece emprego na área turística, né? Nós utilizamos o banco de dados do CAGED, né? Então, a gente analisou o período de janeiro a agosto de 2020. A gente verificou que logo no início, no mês de março, com as recomendações de isolamento social, então isso já impactou o emprego formal, né? Com o avanço da doença, com as restrições sanitárias, né, fez com que abril fosse o pior mês do ano de 2020. Então, houve uma melhora em agosto com a flexibilização das restrições sanitárias. Então, houve uma melhora no saldo de emprego, tendo um saldo de emprego positivo a partir de agosto, né? Ok, professora. E os municípios mais afetados foram Ilhéus, Itacaré, né, Itabuna, justamente porque são os municípios que mais recebem visitantes em períodos normais. Ok. Professora, a gente está falando de Ilhéus, Itabuna e Itacaré e muita gente pergunta assim, como é que Itabuna entra nessa história? Como é que tem turismo? Só que existem várias modalidades de turismo. No caso de Itabuna, tem o turismo de negócios, né, que a cidade absorve. Então, ele entra na região turística Costa do Cacau justamente pelo comércio, pelos negócios, né? Então, atrai muito turista, porque além dele ser um ponto de comércio importante para a nossa região. Professora, quais são os próximos passos dessa pesquisa? Atrai muitos turistas Nós pretendemos atualizar os dados, porque o problema pior da análise de turismo é que a gente não tem dados atuais, né? Por isso que a gente analisa as atividades características do turismo, né? Então, o segundo passo é a gente tentar analisar mais o emprego formal de agosto para cá, depois que houve essa flexibilização das restrições sanitárias. E ela continua, vocês vão continuar com essa pesquisa agora, vendo os próximos momentos da pandemia, né? Sim, com certeza. E outros trabalhos também relacionados com o setor de turismo. Professora, não só emprego, mas procurar analisar o desempenho da atividade na região turística Costa do Cacau. Ok, professora, muito obrigado pela sua entrevista, por esses esclarecimentos. Valeu mesmo. Nós tivemos alguns problemas técnicos, porque na UESC o sinal de internet não é tão bom naquela localidade, mas deu para você entender direitinho, né? Pois é. Aqui em Itabuna, no Cine Bahia, o atendimento presencial também foi retomado para cadastro, atualização e encaminhamento das vagas de emprego. Mas assim como em Ilhéus, o candidato deve agendar o dia e horário pelo site Saque Digital. Vamos dar uma olhadinha como é que está o trânsito lá fora, aqui em Itabuna, na Fernando Corrêa, aí Praça Camaquã, imagem do trânsito tranquilo também na ponte Miguel Calmon. Vamos dar agora uma olhada também em Ilhéus, olha só, trânsito com um fluxo até maior aí na Lomanto Júnior, mas sem nenhum travamento. Na verdade, nem tinha travamento, é porque o sinal estava fechado, os carros ficaram muito próximos uns dos outros, tranquilamente. Hoje no Bahia Meio-Dia você conferiu assuntos importantes, falamos sobre glaucoma, dia 28 é dia hoje é Dia Mundial do Combate ao Glaucoma, você conheceu tudo sobre o assunto numa entrevista bem legal, mas falamos também de emprego, viu quantos empregos Ilhéus está gerando? Mais notícias da sua região você confere logo mais no BATV. A gente volta com o Bahia Meio-Dia amanhã, 12 em ponto, eu tô te esperando.
Bahia Meio-Dia. Oferecimento Curso Galileu, líder em aprovação. E Cipolate é pra você.